um reino inabalável. O texto, há muitos anos, desde 1992, que a cada ano Deus nos dá um versículo para emitir ao longo do ano como decreto. As palavras de Deus são decretos eternos. E este ano o decreto que nós vamos ler, capítulo 12, versículos 25 a 29 de Hebreus. Então vamos ver na versão A Paixão. Juntos. Certifique-se de nunca se recusar a ouvir Deus quando Ele fala. Pois o Deus que falou na terra do Sinai é o mesmo Deus que agora fala do céu. Note uma coisa. O autor aqui está ressaltando a seriedade do que vai acontecer. O cumprimento de uma palavra profética que já está no profeta Ageu. E lembra o modo como Deus se manifestou no Sinai. Foi uma visão terrível, amedrontadora. As pessoas ficaram com muito medo. O próprio Moisés ficou aterrado. Em trovões, em relâmpagos. E é isso que ele está dizendo. Que o mesmo Deus que falou lá, é o que está falando agora. Deus não mudou. Prossigamos. Aqueles que o ouviram falar sua palavra viva na terra, não encontraram onde se esconder. Então, que chance temos de escapar se virarmos as costas para Deus e nos recusarmos a ouvir suas advertências enquanto Ele fala do céu? A terra foi abalada ao som de sua voz na montanha, lá no Sinai. Mas agora Ele prometeu, de uma vez por todas, não apenas abalarei os sistemas do mundo, guarde bem isso, os sistemas do mundo, mas também os poderes invisíveis no reino celestial. Agora esta frase, de uma vez por todas, indica claramente a remoção final das coisas que estão sendo abaladas, ou seja, a velha ordem. Então, apenas o que é inabalável permanecerá. Uma vez que estamos recebendo nossos direitos a um reino inabalável, devemos ser extremamente gratos, oferecer a Deus a mais pura adoração que deleita seu coração, enquanto entregamos nossas vidas em rendição absoluta, cheios de admiração, pois nosso Deus é um fogo santo e devorador. Ó Deus, diante do modo como este texto é exposto aos nossos olhos, à nossa mente, um santo temor se apodera de nós. Remove o véu dos nossos olhos e dá-nos espírito de revelação nesta hora, em nome de Jesus. Queridos, lendo este texto aqui com vocês, a sensação que eu tenho é, pode se parar aqui, não tem que falar nada mais, porque ele é tão explícito. E esta versão, A Paixão, ela está tão clara, que já é em si uma exposição inconfundível do que nos aguarda. Mas vamos olhar para o texto, onde ele é inicialmente citado, que é em Ageu. Vamos lê-lo e vamos ler na nova versão transformadora. Apenas o que está aqui sobre o que vai ser abalado. Leiamos. Pois assim diz Yahvé dos exércitos: em pouco tempo sacudirei ou abalarei novamente, olha, 3 coisas: céus, terra e os mares e a terra seca. E leia muito bem, vou ler devagar a última frase: sacudirei todas as nações. Então Deus está dizendo que vai chegar um momento,
quando caminhamos para os últimos dias, em que Ele vai abalar, remover, destroçar, demolir, tudo que é demolível, tudo que é abalável, e especialmente o que está nos céus, aquilo que vemos, sol, lua, estrelas, astros, na terra, nos mares, na terra seca, mas também todas as nações da terra serão sacudidas, serão abaladas. Muito pouco é dito, queridos, hoje, em muitos lugares, sobre o julgamento de Deus. Parece que não é muito agradável. Você crê no julgamento? Eu gostaria de começar a fazer essa pergunta. Você crê no julgamento de Deus? Você crê que Deus julga, que Deus é juiz, que Deus vai julgar todas as coisas? Deixe-me dizer logo de início, a priori, que esta não é uma mensagem de condenação ou para amedrontar, mas ela tem forte advertência, porque vamos trazer diante dos nossos olhos exposição muito clara, assombrosa, temível, mas é a realidade da palavra de Deus e não podemos omitir sob risco de sofrermos terríveis consequências. Mas você crê? Crê mesmo? Parece que muitos cristãos têm reservas sobre apresentar a Deus como juiz. Só pregamos assim, Deus é amor. É, meu filho, sim, Deus é amor. Mas não para aí, Deus também é juiz. É como se isto, falar de Deus como juiz, falar que Deus vai julgar, se isso ofendesse as pessoas. E elas não conseguissem ouvir o Evangelho, se nós falássemos do julgamento de Deus. No entanto, quando a gente olha para a história, houve um sermão famoso que entrou para a história, que provocou o maior avivamento. Sabe qual foi o tema? Um pecador nas mãos de um Deus irado. Um pecador nas mãos de um Deus irado. E olha que não foi uma pregação assim, não, foi lendo monotonamente o sermão. O temor de Deus caiu sobre a congregação, as pessoas começaram a clamar, rolar, chorar, gritar, em arrependimento diante de Deus. Mas hoje parece que o mundo tornou-se tão alheio à realidade espiritual. Vivemos naquela era do hedonismo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas como é que Jesus apresenta o Espírito Santo? Vamos ler. Versículos 8 a 11, todos juntos. Quando ele vier, quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo de quê? Do seu pecado, da justiça e do juízo. Vejam qual, 3 coisas. Leia, pecado, justiça e juízo. Queridos, estas são 3 eternas, imutáveis, inamovíveis realidades sobre as quais a verdadeira religião é construída. O verdadeiro cristianismo é construído sobre estas 3 realidades. Existe pecado, o homem é pecador, Deus é justo, Ele julga o pecado, há um juízo. Deus julgará o pecado, Deus julgará a carne, Deus julgará o mundo, Deus julgará Satanás. O juízo é uma realidade. Mas aí você levanta, talvez, a pergunta: o que é o pecado? 1 de João 5,17 diz, leia, toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. Então, só há 2 possibilidades em cada ação humana: pecado ou justiça. Ponto final. Ou a minha prática é pecado, ou ela expressa a justiça. O que não expressa a justiça é pecaminoso. Vamos tentar dar aqui uma ilustração. Queremos falar de uma régua reta, ok. Uma linha reta. O que é uma linha reta? Você vai dizer, é uma linha que não tem qualquer tortuosidade. Suponhamos que eu trace uma linha, eu preciso de uma linha reta, mas dá uma pequenina curva. Pergunto, ela está reta? Não.
Não importa que a curva seja pequena, a tortuosidade, vamos dizer, está torta, está um pouquinho torta, né? Ou pode ter uma grande tortuosidade, não importa se é pouco ou muito, não está reto, está torta. Muito bem, é a mesma verdade em relação à justiça e ao pecado. A justiça é uma linha reta, não importa se parece um pecadinho, né? Até o povo classifica pecado, mas não existe isso, pequeno ou grande, foge da justiça. Deus estabeleceu uma linha reta de justiça, e essa justiça tem um nome: Jesus. Jesus. Tudo que se aparta disso, pouco ou muito, é pecado. E é na base de como vivemos, justiça ou pecado, que enfrentaremos o juízo de Deus. Prosseguindo a leitura de João 16, leiamos, verso 9 em diante. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não verei mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. A quem Jesus se refere? A Satanás. Meus queridos, há um encontro ao qual todos nós devemos comparecer: o tribunal do julgamento de Deus. E aqui hoje eu tenho uma notícia: todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus, todos, ninguém escapa, ninguém pode fugir a este encontro, ninguém escapará. Mas há dois tipos de julgamentos, há dois tipos de tribunais. Um para condenação, é o trono branco, onde os ímpios, os descrentes, os que não aceitaram a redenção, hão de comparecer para serem julgados e condenados. Mas também, queridos, nós, os crentes, os nascidos de novo, também compareceremos diante do tribunal de Cristo. Para quê? Para que sejam avaliadas as nossas obras enquanto vivendo na terra. Como vivi na terra? E de acordo com a avaliação que será feita da nossa vida, virão as recompensas, virão as atribuições. Portanto, queridos, é uma injustiça não confrontar o pecador com a realidade do julgamento de Deus, porque todos compareceremos diante do tribunal. Tenhamos uma visão das coisas terríveis e assombrosas que já começaram a acontecer, que vão se intensificar, que virão sobre toda a humanidade. Temos que ter uma visão destas coisas e ter a consciência de que, tão certo como o sol se levanta cada manhã, elas hão de acontecer. Se não advertirmos o mundo sobre os julgamentos de Deus, quando estas coisas acontecerem, os não convertidos vão se virar para mim e para você e vão dizer: por que você não me advertiu que estas coisas haveriam de acontecer? Há um hino no cantor cristão que sempre mexeu comigo: não me falaram de Cristo. Quantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Que tristeza chegar o dia em que alguém pode apontar para nós e dizer: você não me advertiu, você não me falou, você não me disse que o juízo viria, porque você não me advertiu. Por isso hoje, quando nós estamos neste novo ano, nesta nova temporada, falando dos abalos de Deus, já falamos da semana passada, os 3 tipos de abalos, e como nós entendemos, podemos não ter a certeza, mas cremos por tudo quanto temos visto que nós estamos no abalo intermediário, ainda não é final, mas nós sabemos que tudo quanto está escrito na Bíblia vai acontecer. Queridos, atentem para o ensino de hoje. As mesmas passagens que apontam para o Salvador dizem que ele é juiz. Eu gostaria que você lesse
o que eu acabei de dizer. Está na tela. As mesmas passagens que apontam para o Salvador dizem que ele é juiz. E o seu nome? É Jesus. Só pensamos nele como Salvador, não é? Ah, Jesus o Salvador, o noivo, o amigo, o redentor, o sarador. Hoje eu quero lhe apresentar o juiz. Porque o tema do ano e as palavras proféticas para esta estação, que não se cinge apenas o ano de 2023, mas nós estamos numa temporada, só Deus sabe por quanto tempo, nós precisamos entender que Deus está abalando todas as coisas. Quando os apóstolos pregaram o evangelho aos gentios, eles apresentaram Jesus não só como Salvador, mas também como juiz. Vamos trazer 2 exemplos de sermões apenas. O primeiro é o apóstolo Pedro, no capítulo 10, e foi ele mesmo quem nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi ele que Deus constituiu. Leia, que está em amarelo. Foi Deus que o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que, leia o que está em amarelo, qualquer pessoa que nele crê, recebe o perdão de todos os pecados. Agora, olhe para esta pregação a Cornélio. Jesus é apresentado primeiro como juiz, depois como Salvador. Certo? Deus o constituiu, ele, Jesus, juiz dos vivos e dos mortos. Mas é ele também que nos traz o perdão dos pecados como o nosso Salvador. Então Pedro coloca o julgamento antes do perdão dos pecados. Agora o apóstolo Paulo, pregando também aos gentios, no capítulo 17 de Atos, versos 30 e 31, ele diz: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Por que todos têm que se arrepender? Leia: porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Deus vai julgar o mundo. Agora, por meio de quem? Olha lá. Olha como é que Paulo está apresentando Jesus em primeiro lugar. Por meio do varão que para isso ordenou. É referência a Jesus. Como sabemos, disso tem dado certeza a todos. Como? Ressuscitando dentre os mortos. Paulo está dizendo que a ressurreição de Jesus é a maior prova de que Deus o constituiu juiz, que no dia do juízo julgará vivos e mortos. Então, Deus apontou Jesus como juiz de todos os homens. Portanto, leia, ele é tão eficiente como Salvador, quanto como juiz. Aleluia! Diga aleluia, meu filho. Como juiz, como Salvador, ele nada omite. Ele não teve. Como Salvador, ele nada omite. Isso quer dizer o que? Ele me salva de todos os pecados. Não há pecado que ele não possa salvar, não há pecado que ele não possa perdoar, mas como juiz, igualmente, ele nada omite. Não há pecado que ele não possa julgar. É interessante olhar para a parábola que Jesus conta, parábola das minas. Outra versão vai dizer moedas de ouro. Na realidade, uma mina correspondia a 3 meses de salário. Ali em Lucas 19, 11 seguintes, um senhor ia tomar posse de um reino numa terra distante, e alguns não queriam que ele reinasse, rejeitaram totalmente o seu reinado, mas ele chamou 10 servos e deu a cada um deles a mesma coisa, deu uma mina, deu moedas de ouro, deu o equivalente a 3 meses de salário, e disse: negociai
até que eu volte. Gere lucro. Aqui cada um de vocês tem isso aqui, invistam, e quando eu voltar, vou ver que lucro vocês conseguiram. Depois ele regressa. Ao regressar, o primeiro servo chegou para prestar contas. Ele quis: o que é que você fez? O que ocorreu com o que eu lhe dei? E ele disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Uau! Ele multiplicou 10 vezes mais o que recebeu. Qual foi a resposta do Senhor? Bem está, servo bom. Porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Veio o segundo. E você? O segundo disse: Senhor, a tua mina rendeu 5. Metade do outro. 5. Mas rendeu. E o Senhor diz: sê tu também sobre 5 cidades. É interessante aqui, que aqui Jesus não diz servo bom e fiel. Só diz: tu vais governar sobre 5 cidades. E é interessante, porque aqui, queridos, está um princípio claro. Qual é o princípio? O nível de autoridade e de responsabilidade que me será dado na vinda de Cristo será proporcional à fidelidade com que eu trabalhei o que Deus colocou nas minhas mãos. Ninguém será julgado para a salvação a partir das obras, mas é a partir das obras que seremos julgados para recompensa e responsabilidades na segunda vinda de Jesus Cristo. O nível de autoridade que teremos será proporcional à fidelidade com que servimos ao Senhor neste tempo presente. Agora, vem o terceiro. O servo número 3 diz: Senhor, eis aqui a tua mina, que guardei no lenço, pois tinha medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Não fez nada. Todos nós vamos prestar contas. Não, coloquei aqui todo o texto, você pode ler o texto depois, talvez você conheça bem a história. Mas uma coisa que Jesus diz: ok, você sabia que eu sou severo? Então, a expressão que Jesus usa para aquele homem: servo mau, pela tua boca te julgarei. Jesus toma aquela mina e dá o que tem 10 cidades. E alguém diz: mas ele já tem 10. Aí Jesus diz que quem tem muito, mais se lhe acrescentará. Quem tem pouco, até o pouco se lhe tirará, porque é preguiçoso. Na realidade, servo mau e preguiçoso. Ok? Preguiça. Quanta preguiça está na igreja? E a gente, tem um bêbado, não quero bêbado na igreja, mas fica com o preguiçoso. Nós julgamos certos pecados, mas não estamos muito complacentes com a preguiça daqueles servos que estão na igreja, que estão no reino de Deus, não fazem absolutamente nada, não produzem nada, não servem a Deus em nada, só vêm no culto ao domingo para ouvir e voltar para casa e zero, preguiçoso, servo mau e preguiçoso. Cuidado, há juízo, todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, queridos. Não podemos perder a oportunidade de servir a Cristo. Agora, há um negócio aqui assombroso, meu Deus do céu. Uau, é Jesus, porque a parábola que ele conta, quem é esse Senhor? É uma referência a Ele. Agora veja, aos que rejeitaram o seu governo, quanto porém aqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, e matai-os diante de mim. Ele é justo e fiel juiz, como justo e fiel Salvador. O próprio Salvador foi feito juiz. E essa é a primeira base que queremos estabelecer hoje nesta aula. Ao refletir sobre o texto de Hebreus, sobre os abalos, porque nós estamos à busca de um reino inabalável,
Mas o reino inabalável não virá por acaso nem automático. Deus tem falado sobre seus julgamentos no final da presente era. A Bíblia está cheia. Aquilo que se refere ao dia do Senhor, sobretudo nos escritos do Antigo Testamento, o dia do Senhor, o dia de Yahvé, ou a segunda vinda de Cristo, seu regresso. Os julgamentos de Deus, conforme encontramos as Escrituras, eles viriam, vêm e virão em 3 estágios. Os preliminares, os intermediários e o final. Olhando para o que tem abalado o mundo inteiro nos últimos anos, cremos, essa é a minha convicção, eu creio que nós entramos no estado intermediário. Nós estamos saindo, se eu posso dizer saindo, eu nem sei, de um abalo que não escapou ninguém. Aí termina uma praga, vem outra praga, mas nós estamos nesta década dos abalos. O que está escrito aqui? Quando eu começo a ler, eu disse, meu Deus, parece que os profetas escreveram este ano e descreveram os quadros com os quais nós estamos nos deparando no nosso dia a dia. Abalos, então eu creio que entramos no estágio intermediário, ainda não é o final, mas pode ter certeza de que o final virá. Nós vamos passar por tempestades, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo vos odeia, se fosseis do mundo, o mundo vos amaria, mas temos uma promessa, eu até coloquei aqui, Isaías 43, apenas uma parte, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus.